A síndrome de Brown-Séquard ou hemissecção medular é quase sempre resultado de um trauma penetrante, leraflexão cervical e aqui é um trauma penetrante, também conhecido como hemissecção da medula. Quais são os achados? O que significa hemissecção da medula? Significa que uma zonazinha essa ou essa, no caso a gente colocou de vermelhinho, que é onde acontece a lesão. Só lembrando que é uma lesão incompleta. Quase sempre resultado de um trauma penetrante, existe uma hemissecção da medula e elas podem ser ipsilaterais e contralaterais, os achados. Ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão, o que acontece? Pode haver uma lesão do trato córtico e espinhal e, nesse caso, perda da função motora do mesmo lado. E se for a lesão na coluna posterior da medula espinhal, perda da propriocepção e da sensibilidade vibratória. Como é que eu sei disso, professora? Observando aqui os feixes de cordão posterior e observando aqui o fecho espinotalâmico anterior e observando aqui que esses dois são sensitivos. Não coloquei o motor, mas seria o contralateral, a via piramidal, que você pode observar no vídeo de vias aferentes e eferentes. E as repercussões contralaterais, lesão do trato espinotalâmico, que nós já mostramos para você agora há pouco aí, perda da sensibilidade térmica e dolorosa. Normalmente acontece de 1 a 2 segmentos abaixo do nível de lesão, é o melhor prognóstico, tendo 90% dos casos com recuperação da deambulação independente e o controle de esfíncteres anal e uretral. A função motora, então, tem uma capacidade de melhorar. A síndrome medular posterior. Sobre ela, a gente pode falar que é uma síndrome medular de lesão incompleta relativamente rara, em que a propriocepção está alterada. Existe dor e parestesias, geralmente em queimação, essa sensação de parestesias, pescoço, parte superior dos braços e no dorso. A função motora e sensitiva, a dor e tato estão preservadas. Essa aqui é a parte posterior e, logicamente, a alteração é dos cordões posteriores. E a parte do espinotalâmico está preservada. A síndrome do cone medular, por sua vez, está relacionada ao nível sacral, geralmente no nível ósseo T12 a L1. Os achados mais importantes são incontinência fecal, vesical, alteração da função sexual, alteração da sensibilidade nos 3 a 4 segmentos sacrais distais e dos segmentos coxídeos, ou seja, uma anestesia em cela, como aquela celazinha da bicicleta, e ausência do reflexo bulbo-cavernoso, logicamente, pela localização da lesão. A síndrome da caudequina acontece em fraturas distais, a L1, L2, no interior do cone vertebral. Não são lesões da medula propriamente, são lesões são traumas na parte das vértebras cuja energia cinética chega até a caudequina. É um quadro dependente da raiz atingida. Os achados mais comuns são paresia do membro inferior, arreflexia, distúrbio de sensibilidade, incontinência focal e vesical. Bem, se vê que é uma síndrome relativamente simples. Vamos a uma questão para ver se a gente conseguiu fixar o conteúdo. Olha só essa figurinha. É na região central, né? A síndrome medular acima se caracteriza por, olha só, a figura é a nível central alteração. A nível central, você pensa logo em membro superior. Vamos lá. Hemianopsia, não falei nada de olho para você. Hemiplegia com aumento do reflexo profundo e Babinski não tem aumento, tem diminuição. Tetraplegia flácida, abaixo do nível de lesão com alterações sensoriais profundas, não, aqui é lesão completa. E no caso da central é lesão incompleta. Tetraparesia não é o caso. Pura com maior envolvimento da cintura escapular e pélvica. Pega um pouquinho da cintura escapular, mas a pélvica está mais ou menos preservada. E o item é tetraparesia com maior envolvimento de membros superiores, central superiores, do que os inferiores, é o caso. Acompanhada de alterações da sensibilidade térmica e dolorosa abaixo do nível de lesão, ok. Então, neste caso, opção E, mais correta. Questão 7, opção correta, item E. E a escala de Frenkel? A escala de Frenkel avalia a gravidade da lesão medular completa ou incompleta. Consiste no exame das transecções medulares. Faz-se a avaliação inserindo-se as letras de A a E. A significa uma completa. Nenhuma função motor ou sensitiva está preservada nos segmentos sacrais de S4 e S5. A escala de ASA, inclusive, é a de Frenkel modificada. Então, da mesma forma lá, você pode pegar ASA, A, B, C, D ou E. No A, como a gente falou numa questão anterior, A eu disse que A é negação. Não.
ou seja, nenhuma função motor ou sensitiva está preservada, ou seja, item A não tem nada, está tudo complicado, não tem nada de sensitivo, não tem nada de motor, não tem nada de reflexo. Item B já é uma lesão incompleta, função sensitiva, mas não a motora, está preservada abaixo do nível neurológico, e é importante que ela se estenda até o segmento de S4 e S5. Na Ásia C, também é uma lesão incompleta, só a A é a completa. No caso da C, a função motor está preservada abaixo dos níveis neurológicos. E a maioria dos músculos importantes abaixo do nível de lesão tem graduação de força 3. Então, na C, é importante o grau 3. Na D, que também é incompleta, a função motor está preservada abaixo do nível neurológico, igualmente às outras, e a maioria dos músculos importantes abaixo do nível neurológico tem uma graduação de 3 ou acima deste. Então, aqui, ó, o segmento mais baixo, aqui força inferior a 3, aqui de 3 para cima. E o E, não há lesão, o paciente está normal. As funções nervosas, motores sensitivas estão preservadas. Quais as complicações relativas ao TRM? Temos várias complicações torácicas, circulatórias, cutâneas, articulares, musculares, infecciosas e psicológicas. Sobre as complicações traumáticas, são aquelas de postura, dado uma fratura de vértebra e por consequência uma lesão completa ou incompleta medular, o paciente vai ficar, vamos supor que seja uma tetraplegia, tetraparesia, ficar todo largadão lá, porque ele não vai poder se movimentar por conta própria, precisa de um ajudante. Então, a mudança de decúbito não vai acontecer e aí vai ficar com postura totalmente inadequada se não for corrigido. Complicações circulatórias. Justamente por conta dessa inabilidade em movimentar-se, são frequentes os tromboembolismos. Complicações cutâneas são as úlceras de pressão, úlceras de decúbito, também pela imobilidade no leito. Complicações articulares, estabilidade versus equilíbrio, ou seja, se existe uma diminuição de força, existe uma tendência a essa musculatura estar bastante fraca e, por consequência, não há movimento e nem a lubrificação nessa articulação. Logicamente, aí vai estar instável e o paciente não tem esse equilíbrio. Complicações musculares. Se envolver membro inferior, não vai conseguir deambular, aí as alterações hidroeletrolíticas não vão acontecer a contento e a homeostase também vai estar prejudicada. Complicações infecciosas, principalmente pulmonares, pela imobilidade no leito, e alterações psicológicas, porque normalmente a gente falou de 15 a 40 anos, sexo masculino, então são pessoas em sua capacidade funcional, são pessoas viris, todas essas alterações motoras, sensitivas, sexuais, estão envolvidas e deixam o paciente mais com índice de depressão e se sentindo incapaz, precisando aí do cuidado da equipe e também de seus familiares e acompanhantes. Quanto ao prognóstico, está relacionado à idade. Quanto maior a idade, logicamente, mais difícil a recuperação, até porque tem a questão do envelhecimento das articulações musculares, etc. Ao grau neurológico, ao nível de lesão e as graves lesões sistêmicas associadas, por exemplo, uma arma de fogo, né, um projétil, pode ter lesões de partes moles associadas e ter outras repercussões. O TCE também pode estar envolvido e outras comorbidades que a gente já falou lá nas complicações. Quanto ao tratamento inicial desse paciente deve estar relacionado a cuidados intensivos, como, por exemplo, aquele ATLS, aquele ABCD que nós já vimos em outros vídeos relacionados ao TCE, que devem ser importantes, ver a respiração, ver o alerta e assim por diante. Deve-se ter cuidado com a coluna cervical imobilizada com o colar cervical, se este for o nível envolvido. Atenção também à volemia e à pressão arterial média, deve estar em torno de 85 a 90 milímetros de mercúrio nos primeiros 7 dias. A monitorização da reposição de líquidos, débito urinário e níveis séricos de eletrólitos por conta das perdas também é importante ser verificada. Observar também as repercussões respiratórias e o tromboembolismo venoso e pulmonar decorrentes dessa lesão inicial. Se for o caso, parte para o tratamento cirúrgico. Com que finalidade? Descompressão da medula, restauração do alinhamento da coluna vertebral, porque pode não ter tido lesão completa ou incompleta da medula, mas essas espículas, essas proeminências ósseas podem provocar, então é importante essa restauração do alinhamento e a fixação do segmento vertebral lesado.
É importante destacar que em todo tratamento de qualquer patologia, seja ela neurológica ou não, o envolvimento da equipe multiprofissional, seja ele médico ou outro profissional como enfermeiro, psicólogo, educador físico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todos devem estar envolvidos e fazer a sua parte, porque complementa. O importante para o paciente é a volta às suas atividades laborais, a vida social, a vida familiar e a sua readaptação em sociedade à medida do possível. É importante o acompanhamento psicológico nesse caso e a reinserção. Se ele faz uma função não é mais possível, procura adaptá-lo noutra que ele pode, sempre ouvindo o próprio paciente e com o apoio familiar. Feel the healing on my neck. Feel the safety on my arms. And the world just make me strong. I think we can so now. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.